Olá a todos! Bem-vindos a Bate-Papo com Falando Muito de Inclusão. Bate-Papo com Guilherme Silva falando de inclusão. Abraço a todo mundo que está chegando aí, tá? Vem junto, vem curtir, compartilhar mais essa live aí, tá? Vamos lá para mais uma live bem boa. Pessoal que vai chegando aí, gente, eu peço que vocês deem um oi, tá? Se tiver tudo ok, áudio, tudo certinho, tá? Porque a gente daqui a pouquinho a gente já vai conversar já. Tendo aquela live boa para vocês. Aquele conteúdo que todo mundo gosta, né? Quem não gosta aprende a gostar, porque falar de inclusão é muito bom. Vou falar alguns tópicos aí, os meus parceiros estão sempre me acompanhando. Mamas Burger em Capão da Canoa, restaurante de inclusão. Joel é uma pessoa sensacional. Não deixem de passar lá, Rudá 1004 em Capão da Canoa. Bruno Costa Tatu, Regis Tatu, sigam as redes sociais dele, assim, são sensacionais. São pessoas que, assim, ó, no meio artístico, na tatuagem, são pessoas fora de série. Fora o ser humano que são os dois. Também não posso deixar de estar falando dessa pessoa, desse cara que eu tenho um carinho gigante, deste projeto que ele tem, que é Eu Patrão Barbershop. Tá? Em Imbé, o Thiago, do Eu Patrão Barbershop, uma pessoa que tem um carinho muito grande com as famílias atípicas, com as crianças. Eu sempre digo assim, ele nasceu para fazer isso, ele é um anjo das tesouras. Ele sabe o que tu faz, ele te dá uma confiança, um carinho muito grande. Então, Eu Patrão Barbershop em Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Super Bom. Uma pessoa sensacional. Não deixe de estar lá acompanhando eles aí. Também tem o pessoal do Dark Nauta no YouTube, são pessoas que também é um canal do YouTube bom para quem quer se divertir, são parceiros aí que estão sempre na luta, sempre ajudando a gente da melhor forma que tem. Então eu sempre digo para vocês, sabe, pessoal, assim, a todo mundo que tá junto, que tá nos acompanhando aí, quem quiser estar junto nessa luta, nessa parceria aí, vem falar comigo nas redes sociais aí, que a gente tá aí sempre para estar se apoiando e se ajudando. Como eu falo para vocês, esse meu trabalho, esse meu projeto é sempre para deixar vocês, né, mais a par do que é a nossa inclusão e também entender um pouco e ter esse carinho, essa empatia que a gente precisa muito. Cada vez buscando profissionais, famílias, para estar aqui conversando comigo. Eu sempre digo, não é o profissional em si, eu vou trazer um profissional. Eu posso estar aqui na próxima live, estar chamando uma família que queira estar batendo um bate-papo aqui, mostrar o seu dia a dia, que não é fácil. Todo mundo acha que ver um autista ou uma pessoa, uma criança com síndrome de Down, ou até um adulto, às vezes interagindo, fazendo o seu dia a dia, até propriamente um cadeirante com essa dificuldade, acha que às vezes é fácil, como evoluiu. Ótimo, como evoluiu. A gente sabe que a rede social, a gente está ali mostrando o lado bom, né? Aquele lado mais difícil, às vezes a gente não mostra tanto, mas quando tem um relato de uma família, a gente sabe que essa superação é gratificante de ver o passo a passo e o dia a dia. Pessoal, como eu falo para vocês, tá? É um projeto para vocês, onde a gente faz as lives e onde hoje eu uso os meus meios de comunicação, né? Instagram, Facebook e meu canal no YouTube também, para estar interagindo com vocês. As lives passam pelo Instagram, compartilhe Facebook e também fica depois lá no meu canal no YouTube. Então também junto aí para participar. Vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista, 2 filhos maravilhosos, o Gabriel e o Daniel com 16 anos, o Gabriel com 19 anos, são filhos que cada vez me mostram o que eu posso fazer e me desafiam cada vez mais. Porque eu sempre falo, a gente é pai, né? A gente tem que ensinar eles, mas eu aprendo muito com eles. Então eu sempre digo, eu acabo aprendendo em vez de estar ensinando. Então eu não posso deixar também de agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Pessoal, se eu não der uma boa noite, um bom dia, boa tarde, vamos falar boa noite, né? Que nós estamos aqui numa boa noite. Sintam-se todos acariciados, tá? Porque com boa noite apertado em cada um, tá? Porque a gente sabe que são muitas pessoas que me acompanham aqui na nossa live aqui. Então a gente está aí para interagir e para estar junto. Acredito que a nossa convidada já está por aí, tá? Então vamos ver se ela está por aí para dar um oi, convidar ela aqui, vamos ver se ela tá por aqui. Vamos fazer a falar como diz, a gente começa a nossa live. Vou fazer o convite aqui. Vamos ver o que nos aparece aqui. Já tá aqui já, mas que velocidade, hein? Hoje a internet está ajudando. Tudo bem, Tati?
Olá, Guilherme, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, mas eu não estou te vendo. Tem uma coisa que acontece, tá? Eu tô te vendo. Esses tempos também Ah, aconteceu comigo. Então, vamos só descobrir se uhum. o pessoal tá te vendo. Pessoal, a gente precisa saber se vocês estão vendo eu e a Tati aqui, tá? Porque o Instagram faz umas dessas também. Já fez pra mim também umas vezes já. Já fiz live sem ver o convidado, né? A gente Então, vamos conseguindo esperar. se ouvir já está bom, né? Ah, com certeza. Mas acho que tá tudo certo. Aqui já respondeu já. Ó, estão vendo os dois. Então quando eu vou te pedir agora, então, Tati, então se está tudo certo, eu peço que tu Uhum. te apresente e depois eu vou te fazer uma perguntinha bem boa, fácil de a gente estar interagindo aí até essa entre 40 e 60 minutos, tá? Às vezes a live quando a gente vê os 60 minutos vira 1 hora e meia. Mas vamos conversando. É Tá contigo bom, agora. então. Bom, meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou psicóloga, especialista em psicologia sistêmica, né? Sistêmica individual, casal e família. E na minha caminhada aí, nessa história de colorindo a formação, eu também fiz uma especialização em autismo, né? E trabalhei um tempo ali com as meninas na PAI, trabalhei um tempo com as meninas da AMA e Aí, atendo aqui em Capão da Canoa, Guilherme. isso é, Presencial e online para onde precisarem, né? com certeza, isso é bem importante, por isso que eu fiz esse convite, uma porque já te conhecia, né, Tati, assim, mas eu sempre vi o teu lado, nesse lado da empatia, né, da inclusão. A gente não vai falar assim, o autismo, eu sempre falo autismo, mas a gente falar em Sim, inclusão, eu sempre falo, né, porque a inclusão ela é em um todo, né. Mesmo que a pessoa não tiver nenhuma síndrome, nada, a inclusão ela é em um todo. A gente tem que estar sempre incluso na sociedade, principalmente, independente do que a gente tem. Então, nessa tua caminhada, por isso que eu fiz esse convite para ti, porque essa primeira pergunta, depois eu vou chegar no teu lado profissional mesmo, né? Eu quero te saber mesmo, que o pessoal entenda, o porquê da escolha da psicologia na tua vida. a psicologia na minha vida, eu costumo dizer que a criança é curiosa, né, Guilherme? Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis entender muito as coisas, né? Somado a isso, o hábito da leitura. Eu sempre tive o hábito da leitura, que é uma das principais ferramentas da psicologia, né? Isso tudo somado principalmente ao olhar humanizado. Todo profissional da saúde, de certa forma, tem esse desejo do servir e do cuidar, né? Então, isso foi, foi o fator determinante, assim, era uma coisa que para mim sempre foi muito importante, né? E aí, juntando lá com a criança curiosa, com desejo de entender, misturando tudo na hora de escolher, eu não tive dúvida. Né? Eu nunca tive dúvida com relação à escolha da psicologia como profissão, né? Interessante, bem interessante, porque como tu diz, já foi bem prático. Tem muitas pessoas que escolhem uma faculdade, né? Tem a tua escolha, né? A da tua profissão, e no meio dela acaba até trocando às vezes, porque descobre outra, né? Sim, outra maneira, sim. E a tua situação eu achei Sim, bem interessante. Eu achei bem interessante por isso, já foi praticamente assim, é isso que eu quero, eu escolhi, vamos lá, que tá dando certo, e vejo muito isso, né? Muito certo, a tua pessoa principalmente, e a profissional como é. E agora, puxando bem esse assunto, agora vamos puxar já mesmo assim, do teu trabalho mesmo, né? Agora tu falou a tua especialização em autismo, né? Uma das situações que assim eu sempre tenho essa dúvida de saber, sabe? Como tu consegue trabalhar com eu digo assim, os pais ou a família, né? A gente, tu pode trabalhar com um autista só, né? Mas como é que é trabalhar com a família, a psicologia, né? Principalmente quando descobre, né, que o filho é autista. A procura, né, em torno disso. na verdade, assim, eu tenho um encantamento, né, por essa questão. Eu não consigo imaginar o tratar uma deficiência ou uma criança, um adolescente, enfim, sem trazer essa família para o consultório também, né? É muito importante. Principalmente, assim, a questão do diagnóstico, ele é muito difícil, né? Quando tu tem Sim, essa descoberta, né? Tu sabe disso bem, sim. sentiu na pele isso, né, Guilherme? Senti, E sinto, né? assim, é,
E essa descoberta, geralmente, assim, todo mundo tem um olhar muito para a deficiência, todo mundo tem um olhar muito. Normalmente é a criança, né? Mas e como que fica essa família? Como que fica essa mãe? Né? Isso é tão importante e muitas vezes se perde o próprio tratamento, enfim, ele acaba se perdendo em função disso, porque não tem um olhar para a família precisa de suporte. Né? Não tem como cuidar da deficiência sem cuidar do cuidador. É bem isso. É bem isso mesmo. E aí tá cada vez mais difícil, né? Eu vejo assim, tá cada vez mais difícil. Porque se não, eu sempre falo, não ter um apoio, né? Uma rede de apoio. Eu sempre falo, agora já tá um ponto. Eu sei que a gente precisa muito para a criança, né? Para o adolescente, o autismo, se ter esse apoio também. Só que esse apoio psicológico, eu penso, tá precisando muito agora, de um tempo para cá, para os pais, para a família. Porque o pai abandona tudo para cuidar do filho. Abandona a si mesmo, assim, propriamente a tua saúde. Que quando a gente vê, a maioria das famílias, tu sabe, tu acompanha também, já estão esgotadas. E tu, mesmo estando esgotada, tu tem que continuar seguindo. E, infelizmente, a gente vê muitas coisas, a gente vai falar palavras tristes aqui de pais e mães perdendo a vida. Por já não Sim. conseguir, o nível de estresse está lá em cima e tu não conseguir lidar com aquilo. E aí a gente vê que a tua profissão que nem tu diz, o teu olhar, entendeu? Então, assim, é tu que tu tem aquele encantamento com o autismo, com as famílias, assim, sentido das famílias. Então eu vejo assim o teu trabalho muito importante e espero que seja o teu de muitos, né, que venham vir aí para querer trabalhar em torno disso. Que às vezes assim, trabalhar a gente sempre fala o financeiro também, mas ter o teu olhar também, que muitas vezes que eu sei que te acompanho, tu muitas vezes voluntariamente tu vai lá e dá um apoio para as famílias, né, que eu sei que tu trabalhou em projetos aí que a gente sabe, deu apoio para a associação, a gente sabe o teu trabalho, né, como tu faz também. E vejo e te acompanho, né? Principalmente eu vejo aí que uma das vezes que eu vejo que tu até a tal da ecoterapia, como diz que é muito importante, que tu também faz parte disso aí, né? Então a gente vê como é importante o teu trabalho. Então eu vejo assim, na tua profissão, eu acho que eu vejo assim que é crucial para qualquer família, independente do autismo, né? Porque eu sempre digo, eu tenho um chuveiro que é um psicólogo, mas eu não sei até quando esse chuveiro vai funcionar. É verdade. E eu costumo dizer assim que são dois momentos de nascimento, né? O nascimento propriamente dito e após o diagnóstico começa tudo de novo, né? Porque Verdade. tem que ter uma reorganização, tem aquele período de aceitação, é necessário viver o luto. A gente fala muito das mães, porque as mães normalmente é que acabam tomando muito essa frente, né? Sim. E eu costumo dizer assim que a mãe, por si só, ela já nasce culpada, né? Quando tu sabe que tu vai ser mãe, já começam umas dúvidas, assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Tô dormindo demais, tô dormindo de menos, tô comendo demais, tô comendo de menos, e ali já começa toda essa história. Quando nasce a criança, essas pessoas precisam se conhecer, é uma nova família, né? Não importa quantos filhos forem, mas sempre é uma nova família. Quando vem um diagnóstico, a impressão que eu tenho, assim, quando eu atendo as famílias nesse momento, é que o mundo para, né? Para tudo e agora a gente precisa se reorganizar novamente. Em todos os sentidos e aspectos, é como tu diz. Não é só a preocupação do diagnóstico propriamente dito, mas é uma reorganização de tempo, é uma reorganização financeira, é tudo, é tudo. Porque tu fica. E sem falar na preocupação, né, Guilherme? Quando a gente está ali na expectativa de um filho, normalmente o que a gente pensa? Pensa na profissão, pensa na educação, pensa em coisas práticas do futuro, né? E daqui a pouco, nesse momento, para tudo e a gente tem que reorganizar. Porque daí, coisas muito simples, dependendo, claro, ali do grau, enfim, né? Coisas muito simples se tornam grandes conquistas. E para chegar, às vezes, ali, a gente vê na ecoterapia bastante também, a evolução, ela é a passos de formiguinha, e cada coisa, assim, cada detalhe, às vezes tu conseguiu ouvir um pai ou uma mãe, já é uma coisa assim, nossa, é uma baita de uma conquista. Então é um recomeço.
né? E acredito que tu possa até nos falar mais, melhor sobre isso do que eu enquanto profissional, né? Pela tua vivência propriamente dita. A questão do valor, né? Que tu acabou de dizer uma coisa que é aquela a conquista, poucas situações. Vou citar um exemplo agora do meu filho, agora que tu acabou de dizer assim, a praia. Ele gosta muito de ir na praia. A gente vai no final de semana, tá comigo, eu vou à praia. Ele pode ficar meia hora, 10 minutos, uma hora e meia. Tem como tu te organiza para aquilo ali. Ah, eu não vou para a praia passar o dia todo. Às vezes a gente, família, tu vai sair para, vamos passar o dia na praia. A gente já não faz isso. A gente sai para ir à praia. Se é 5, 10 ou meia hora, assim vai. Então a gente vai. Então esse ano ele foi à praia, sempre vai, fica lá na beira, daqui a pouco vai um pouquinho mais pro fundo, joelho, não vai lá no fundão. Mas aí tava na parte mais, onde tem mais água ali, senta na água, fica. Um guri de 16 anos como se fosse uma criança de 1, 2 anos na beira da praia, tá sentadinho ali na parte rasa, mas vou citar um exemplo assim. Mas tá lá, tá na praia. Tava mais no fundo, ele começou a sentar na água, molhou, daqui a pouco mergulhou. Ele mergulha na piscina. Na piscina em casa aqui ele mergulha, faz o que bem, mas na praia não. Então o que ele, poxa, se a gente analisar, isso é normal. É um exemplo que eu acabo de dizer. Olha o tamanho da conquista que ele teve. Ele mergulhou por si só num lugar onde ele não tem o hábito de fazer. Então são situações onde a gente vê. É que nem experimentar um picolé, tomar um milkshake, cantar parabéns. Eu cantar para ele é não verbal. Se eu cantar parabéns para cantar a música parabéns para ele e eu bater palma, ele bate palma comigo. Mas isso é uma coisa normal. Para eles é uma conquista, porque quem canta parabéns é antes de 1 ano. Tá lá, bebê já. O meu foi a fazer com 6 anos. E o que eu faço? Perto do aniversário dele, nem que seja um bolinho, uma coisa, às vezes ele não gosta de negrinho. Então tu faz uma coisa simbólica para ele entender. Por quê? É saber que tem as datas. Então são coisas que a gente vê assim, ó, por ser uma psicóloga no teu trabalho, a gente como pai, agora tô falando na questão da psicologia, é muito importante. Porque tem momentos que vem as frustrações, mesmo eu já vivenciando anos de autismo, com conquistas, com frustrações, com alegria, tristeza. Então a gente assim, Guilherme, eu vejo, eu canso de ouvir das pessoas, mas o teu filho, porque vê na rede social, tem foto, vê eu saindo com ele, mas como ele tá bem, né? Mas ninguém sabe o tanto que foi para chegar ali. E como tá agora também. Tem algumas questões que eu tô organizando, nós estamos organizando na escola agora, que é um desafio novo de novo. Tá com 17 anos e escola, adaptando, era de tarde, agora é de manhã. Tá se adaptando, não tá. Então aí a gente começa a sentir aquela, entre aspas, frustrações. Será que eu vou conseguir que ele fique na escola bem ou não? Porque tá tendo aqueles desafios dele. O que acontece? Vamos tentar colocar alguma terapia que é para ajudar ele. É que nem a questão da ecoterapia, que é muito importante. Eu vejo o pessoal da Ecoterapia Muros lá, a Natália, o pessoal todo mundo lá, e estão me cobrando, eu vou ter que aparecer lá, porque ela já disse pra mim, eu já até falei que eu ia convidar ela de novo para fazer uma live comigo. Só vou fazer se tu vir aqui. Agora só fiquei no compromisso. Não, mas ela sabe que é as correrias da gente. Então é uma coisa que a gente sempre vê, né, Tati? Assim, como é o desafio da gente, sabe, de pai, né? Porque que nem eu te falei na questão de precisar de um psicólogo, porque a gente cansa. E muita gente vê esse cara aqui, ó. Todo mundo vê. Sorrisão, correndo pra lá, pra cá. Eu canso de receber ligação de mãe aqui. Há pouquinho tempo antes da live aqui, tinha uma mãe me ligando ali para tentar organizar uma coisa, questão da medicação do filho. Eu não sou médico, tá? Não vou dizer assim, eu tô dando, não, isso eu não faço. Eu sempre a gente aconselha, não, tu tem que entrar em contato com o médico. A criança estava desorganizada, não tem como eu dizer assim, ó, diminui a medicação, aumenta. Entra em contato com o teu médico. A gente não pode, mas então a gente está sempre ajudando de alguma forma. Questão de associação, que tem a associação aqui em Capão, tem a que eu faço parte em Tramandaí também, eu sou pai aqui em Capão, eu vejo as gurias trabalhando, não é fácil. A gente às vezes cria uma responsabilidade de 200, 300 famílias, 400 famílias, sendo em torno de 5, 6 pessoas dentro de uma diretoria, por exemplo. E aí as pessoas acham que a gente resolve, e às vezes ficam chateadas, mas não resolveu para mim. Só que esse diretor, essa pessoa que trabalha ali, também é um pai, também carrega um filho que tem um autismo, que também tem as mesmas dificuldades, às vezes até maior.
E a gente está sempre lutando. Então aí onde eu vejo o teu papel também, né, Tati? Assim, porque a gente cansa e a gente tem que procurar. E quem é que a gente vai procurar? A rede de apoio. É um psicólogo. Tem famílias que não têm. Outra coisa que eu penso, às vezes o teu trabalho, como tu faz, que eu vi tu já apoiando as mães lá, que é muito importante, sabe? Tem famílias que não têm condições de pagar uma consulta, de ir seguida a um psicólogo. E a gente está sempre buscando isso. Hoje, por exemplo, é uma dúvida que eu estou tirando. Ter uma psicóloga conversando comigo é para isso. Não é tirar a minha dúvida, é das famílias. A gente vê que as pessoas procuram saber, mas uma psicóloga, onde é que... Olha, gente, assim, eu falei uma vez, eu conheço em Capão a Tati, se vocês quiserem entrar em contato, eu não sei que valores, né, mas de repente ela pode te auxiliar de alguma maneira. É porque o que eu vejo? É importante ter pessoas com a tua empatia, o teu carinho com o próximo. Porque tu pode ser simplesmente a profissional, psicóloga, né, ali, tudo, dá teu trabalho e pronto. Vai lá, liga pro telefone, fala e deu, só isso. Não, tu tem aquele olhar de entender que eu, Guilherme e outras famílias precisam do teu trabalho. Então é por isso que eu vejo assim, para te trabalhar, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, tu consegue trabalhar com o autista na psicologia ou tu tem que trabalhar com a família? Consigo. Neste momento, agora, nesse momento atual da minha carreira, enfim, eu optei por não atender os autistas, tá? Porque assim, a gente vai direcionando, né, Guilherme? As demandas, Sim, enfim. Então, hoje eu não atendo especificamente as crianças, principalmente autistas, dependendo do grau, né? Mas eu consigo atendê-las no contexto familiar, né? Que é um importante. olhar um pouquinho diferente. Então, não seria uma psicoterapia para o autista especificamente, mas uma psicoterapia para a família como um todo, né? Então, hoje o trabalho que eu faço com autistas é nesse sentido. Até porque tem uma coisa que tu falou aí, Guilherme, que é bem importante e que muitas vezes a gente não se dá conta, ou enfim, são tantas coisas para se preocupar e para pensar, né? Sim, Mas o autista, tu tá falando do teu filho, né? E agora com a questão da escola, enfim, a gente nunca pode esquecer que o autista, ok, é uma questão, é um transtorno, né? Tem um diagnóstico, mas essa criança, esse adolescente, a própria família como um todo, ela passa por fases de ciclo vital, né? Então a gente não pode esquecer assim que o autista ele vai deixar de ser bebê, ele vai ser criança, ele vai ser adolescente, ele vai ser adulto, né? E todos nós, sem exceção, temos as nossas questões nessas mudanças de ciclo vital. Então, isso também precisa ser visto, né? Então, muitas vezes, assim, a gente acaba, enfim, até os pais e às vezes até os profissionais, assim, aquela necessidade, aquela angústia de ver uma evolução, de ter um olhar e acaba focando muito na deficiência propriamente dita, né? E que, claro, é importante, a gente precisa ter esse olhar, por óbvio, até para ter um entendimento de como direcionar esse tratamento, esse acompanhamento, enfim. Mas a gente não pode esquecer que as fases do ciclo vital também são importantes, né? Então, assim, essa adaptação deles na escola, é a escolinha, é a escola, alguns conseguem ir avançando e vão chegando lá, ensino médio, enfim, a faculdade, né? A gente sabe que nós temos vários exemplos aí sim, que vão, né, que vão evoluindo, enfim, nem falando em altas habilidades, mas, né? E a gente acaba que não, às vezes não olha para as potencialidades, né? Foca muito na deficiência e não consegue olhar para as potencialidades. Eu estou falando assim até na sociedade como um todo, porque os pais, é como tu diz, eles sentaram na areia, tu consegue ver isso como um processo de evolução dele, né? sim, Às vezes ficar na escola é um processo de evolução. É importante que tu vá lá visitar as meninas na ecoterapia, porque tu vai ali é um lugar que eu costumo dizer que dá para perceber muito rápido e fica muito claro, assim, o processo de evolução, né? Que às vezes é aquela criança que nunca encostou num animalzinho, às vezes a criança que nunca não, a questão das texturas, né? Dos sons,
Então, tudo isso acaba que ali tu consegue enxergar de uma forma mais concreta, né? E às vezes a gente não olha para isso. A gente está tão preocupado assim que tem que alfabetizar, ou que tem que falar, ou que tem que andar, que tem que fazer o desfraude, que tem que socializar, mas não dá uma olhada no potencial, na parte de potencialidade de cada um. Isso é bem importante, né? Com certeza, eu vejo essas, que nem tu falou dos ciclos ali, né? A criança, aí vem a pré-adolescência, vai ficar adulto, tudo. E eu vejo que o ano passado, o Daniel teve as dificuldades, já vem vindo do ano passado, e esse ano a gente vai, se Deus quiser, vai organizar tudo certinho. Mas a questão, ele estava indo de ônibus, parou, eu comecei a levar, aí eu levando isso que a gente vê que muda, e a gente como pai mesmo, eu sou bem dito como pai mesmo, porque até me emociona um pouquinho, lá vem o chorão, né, porque eu sou o chorão de live, é Tá tudo que, bem. é que aquela coisa assim, sabe, eu levando ele para a escola, teve um momento lá, levei na escola na Bauer, escola especial, dentro da escola, ele desceu do carro, eu desço junto, eu levo ele até lá dentro, só que, eu desci do carro, porque ele quer que eu desça, eu desci do carro, daí pegou a mochila, dá tchau pro pai. Aí eu fui, só que ele fez, botou a mão na minha frente, assim, pra me parar. Tá, mas, ué, porque assim, porque ele é não verbal, né? Tá, meu filho, então eu fiz assim, então tá, então vai, tchau. Ele simplesmente pegou o passinho dele com a mochila e foi pra escola. Então aquilo me marca e me emociona, porque assim, é que nem como diz, né? São ciclos, ali é um adolescente que não quer o pai dentro da escola. Opa, lá foi o pai levar eu pros amigos, pros colegas, chegou o pai lá. Não, ele quis entrar sozinho. Então são situações e eu sei onde eu digo, são as conquistas. Porque é uma situação pra gente que tu não ter um filho atípico, né, que não tem nenhuma deficiência, nada, isso é normal, ele entrou na sala sozinho, foi pronto. Não, mas pra gente, o pai ver o teu filho indo sozinho, ele quis entrar sozinho, é uma conquista. Então a gente fica pensando, poxa, tá aí um adolescente, não quer que o pai vá na escola. Então são essas situações que nem tu falou do ciclo ali. Então são muitas coisas que a gente vai passando. E a gente vê isso, a gente sente essas situações, é o falar na areia, às vezes até propriamente segurar uma garrafa de água e tomar água, um copo, segurar o copo e botar a garrafa água certinho. Mas ele pega, só citar um exemplo também, por mais que ele tenha a idade que ele tem, ele pega a garrafa, bota a água tudo certinho para tomar, sentado, mas ele fazer de pé, teve agora, mas faz tempo já, ele fez de pé, ele estava de pé, a garrafa, botou o copo de água. Mas isso é normal. Não, não é que seja normal. Às vezes ele não faz isso ao mesmo tempo. É que nem comer um salgadinho andando ou comer um salgadinho sentado. Teve várias vezes que ele andava com o salgadinho na mão, andando com o salgadinho na mão. Mas, não, meu filho, pode comer. Nada. Aí ao sentar no lugar lá, ele senta para comer o salgadinho. Porque é normal. Eu quero comer meu salgadinho, abrir e sair comendo. Ele já não, são conquistas. É o exemplo de comer uma banana e tomar um iogurte em casa. Mas na escola não. Mesmo oferecendo a mesma coisa. Tá, mas aí depois ele faz isso. Aí tu recebe da professora essa notícia. Eu fico assim, fiquei feliz, porque é uma coisa que ele faz, mas é na escola, não é a mesma coisa. É sentir um exemplo, comer um danoninho ali, o danoninho normal que tu compra, ele come o danoninho. Tá, mas uma vez eu pensei, não, eu vou fazer mousse de morango, porque é a mesma coisa, é um danoninho, é um mousse de morango. Eu vou fazer para ele tentar comer, para ver o que é, se ele come. Já pensando, de repente come ou não, comeu. Poxa, que conquista, mas comendo mousse de morango, não é o danoninho na forminha. É na xícara, no copo, no pires lá para comer o doce. Então são situações que a gente vê que é a evolução deles com passinho de formiga. Que nem também tu falou da ecoterapia lá, por exemplo. Eu acredito e vou estar presente, vou lá. É ver a evolução, assim, tu vê uma pessoa, uma criança, um adolescente que não botava a mão em nada e quando vê tu já está montando num cavalo. Então, mas como é a capacidade que eles têm? A gente, ele não vai conseguir. Óbvio que consegue. Eu sempre digo que eu tenho uma coisa comigo, eu falo muito, às vezes, para as famílias, que às vezes tu não tem uma terapia, não consegue botar uma terapia. Gente, eu tenho uma coisa que eu levo
comigo, a minha preocupação é que nem tu falou, a preocupação em socializar, mas não ver outras coisas. Eu tenho essa preocupação em socializar. Porque eu, como um pai, eu falo de verdade, de coração, assim, às vezes me emociona em falar também, porque eu nunca imaginei que o meu filho, um autista, quando descobriu o diagnóstico com 3 anos de idade, e depois a gente vai entendendo um pouco mais, não é no começo. Tu recebeu o diagnóstico em meses, tu não vai entender. Tu vai viver um Precisa de bom tempo com muita tempo, dor. né? Precisa de Uhum. tempo. E aí a gente fica com aquele medo, será que vai sair de onde ele está? Eu vou falar, não, eu nem falo o mundo deles, eu sempre digo, é onde se sente bem, é uma zona de conforto, não é que é o mundo deles, não é o mundo deles, a gente tem que entrar no mundo, não é mundo deles, a gente tem que entender como ele é um ser humano, é uma Sim. pessoa, eu sempre falo, o meu filho, ele é que nem as outras crianças ou adolescentes, ninguém é igual, óbvio, mas ele tem uma dificuldade a mais do que os outros, ele pode Mas fazer. olha que interessante, Guilherme, quando tu diz assim, ninguém é igual, e ninguém é igual, né? Sim. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Assim, eu sempre digo, aqui no consultório eu falo muito assim sobre, né? São dores e amores, cada um diferente, mas cada um tem os seus, né? E as dificuldades também. E aí a gente vê, né, toda essa evolução, sabe? Então, eu sempre Uhum. tenho isso comigo, com ele, por exemplo, a preocupação em socializar. Eu nunca imaginei que meu filho sairia. Eu nunca imaginei que meu filho iria almoçar num restaurante, com todo mundo às vezes olhando ou não. Porque tem um olhar ou outro. É Sim. coisas que tem, a gente infelizmente tem. Tá? Tem famílias e pais é mais difícil de lidar. Eu entendo também. Aquela medo, aquela frustração, às vezes até o lado mais explosivo. Tem pai que já quer saber, opa, já vou o que está olhando para o filho. Eu já nem tenho tanto isso. Porque Uhum. eu consigo dar aquele olhar em volta, mas eu tenho que me preocupar com quem? É com meu filho, é com a minha família que está ali naquele momento. Passar um pouquinho a gente vai ter que ter uma conversa, mas é diferente. Primeiro eu vou estar com ele. Só que eu nunca imaginei que eu estaria num restaurante, que eu iria num bazar comprar uma bala, um pirulito, uma coisa, ou entrar num bazar e viajar de ônibus, ir numa praia, ir no mercado, tomar banho de piscina, todas essas coisas com meu filho, com toda a dificuldade que ele tem. Tinha, tem e vai ter, porque é um autista severo. Só que eu vou falar, a gente fala, é um autista severo, mas o autista leve tem as mesmas dificuldades da família que tem o autista severo. Se as famílias acham que não, mas o teu é leve. Gente, eu até vou falar de verdade, assim, eu acho que às vezes o leve, vamos pensar assim, eu acho que às vezes pode ser até muito difícil, porque o leve, ele entra na sociedade, todos nós, meu filho também entra na sociedade, mas ele é julgado muito mais. Porque eu vou citar um exemplo, ele pode estar na escola, lidando com a situação, tá lá tentando interagir, só que tu tá lá, eu vou falar de verdade, recebendo bullying, tudo quanto é coisa que Sim, imagina, virando sim. chacota, e entre outras coisas mais, e como é que ele vai lidar com isso? Vai chegar em casa para a mãe vai para lá, uma sociedade que, eu não vou falar, não vou culpar a escola, mas eu digo uma sociedade em todo, porque muitas vezes as famílias também, a gente quer, mas a escola tem que fazer alguma coisa para parar. Gente, eu até concordo que também tem que ser, tem a escola também, só que tem que vir de casa. Tem que ensinar de casa. Os filhos que estão chegando aí, tem que não tem nada, só você é chegar e falar, meu filho, tu vai na escola, tu vai encontrar aquele amiguinho lá que tá lá no cantinho lá, tenta conversar com ele. Ou tu vai ver aquela menininha que tá com a cadeira de roda lá, vai lá conversar com ela. Não é olhar de lado, mas isso vem de casa. É difícil, eu penso que é, porque eu sempre falo, eu hoje, se tu pegar, eu sempre falo, tu vai no YouTube, no Instagram, na rede social, tu tem muitas informações, tanto certa quanto errada. A gente sabe que tem que cuidar mesmo que tu procura. Mas para te entender o lado de inclusão, tem muita coisa. Mas as famílias, as pessoas, as crianças, os adolescentes, tu prefere ficar 5 minutos, até horas, assistindo um filme de terror, ou vendo bobagem, sei lá onde, e não tira, às vezes, 3 minutinhos, 5 minutinhos num vídeo explicativo de alguma situação. De repente, eu vou citar um exemplo, Tati. Assim, tu fez uma explicação de como é o atendimento com a família com autismo em 5 minutos. Às vezes eu te garanto que de repente vai ter 10 visualizações. Mas se a gente tivesse feito um vídeo e tu assim, a gente tropeçou e deu gargalhada aqui hoje, ia viralizar milhões de visualizações. Isso
que às vezes eu, como um pai, às vezes eu falo de verdade, me chateia. Eu vou falar, você sabe por que eu digo assim? A minha rede social tá ali aberta. Se pegar meu canal e assistir, tem lives lá, que é a live que hoje está aqui, depois vai para lá. Vai dar 20, 30 visualizações depois. Sendo que se tu pegar outras situações, dá milhões. Se fosse eu, Guilherme, pensar, eu já tinha parado com tudo. O que tu quer aí, Guilherme, hoje aí, 40, 50 minutos aqui, conversando aqui, pra quê? Se 5 pessoas vão assistir, mas eu sempre tinha uma coisa comigo, se uma assistir e entender o que a gente está passando, eu já estou ganhando muito. Não é, eu sempre falo, não é eu que estou ganhando, não é eu, é quem está aqui junto assistindo. Por isso que eu digo assim, eu sou um pai que não sou disso aqui. Claro, eu falo de verdade, eu amo ter esse espaço aqui. É um momento que hoje é um assunto sério, é uma conversa séria, com respeito, tudo. Mas isso aqui para mim é como se fosse uma diversão, eu me sentir bem. Isso hoje eu estou me sentindo leve, porque eu estou passando um conteúdo para vocês que estão assistindo, porque eu sou só uma ferramenta. Eu tô aqui com eu sempre falo que eu tô com uma sementinha, um grão de areia na terra. Eu não vou levar nada. Muita gente te questiona, me fala também. Mas tu ganha dinheiro com isso tudo? Não, eu não ganho dinheiro. Eu não ganho dinheiro. Eu ganho um coração cada vez melhor para pensar e ajudar o outro. E isso E na verdade é incomoda. sobre isso, né, Sim, Guilherme, assim, é a sementinha. Eu sempre falo, se tu falar para, não importa para quantas pessoas, né? Se alguém sair dali com uma sementinha que vai seguir adiante, tá perfeito, né? E essa questão da informação é muito importante, muito séria. E eu concordo plenamente contigo, assim, quando tu diz que a questão ali da escola é muita falta de informação mesmo, né? Das famílias como um todo, de ter um olhar para isso. Porque se tu não ensina para o teu filho ter esse olhar de empatia, né? Claro que a criança não vai necessariamente saber lidar com tudo isso, enfim, mas ter um olhar de empatia, não excluir ou não sair de perto. A gente vê tantas histórias, né? Eu acompanhei bastante tempo ali o grupo das mães, a AMA, e tantas histórias, tantas coisas que acontecem, né? Principalmente na escola. A gente fala muito da escola porque a escola é o lugar onde eles é, acabam. É o primeiro contato social real sem os pais, né? Para todos sim, nós. Acaba sendo a escola. Então, como falta informação, assim, para as famílias como um todo. Tu sabe que eu tenho um filho, né? Ele já é adulto hoje, tem 21 anos, e agora tu falando sobre isso, eu lembrei, quando ele estava ali, eu acho que na terceira, quarta série ali, aquela idadezinha assim, 8, 9 anos, a gente vivenciou, assim, na verdade, uma situação de uma criança, né, que era da turma dele, que era uma questão de inclusão, né? Só que era uma inclusão que não tinha inclusão, entende? Era uma coisa sim. assim muito. E os pais, assim, quando eu fui entender o que estava acontecendo, que daí foi feita uma reunião, enfim, e eu disse, gente, mas só um pouquinho, o que é isso, né? Era uma coisa do tipo, não, acho que essa criança não pode ficar aqui, porque olha tudo que ele está fazendo, porque olha o transtorno que é, porque está prejudicando os outros alunos. Falta de informação, né? Porque para aquelas famílias, o que que era? Era uma criança que estava incomodando e que os pais não conseguiam dar limite, É, entende? E é claro, a gente está falando de coisa lá, o Matheus está com 21 anos, né? Mas mesmo assim, é muito recente. Isso tudo é muito recente. Hoje, graças a Deus, se tem um olhar um pouco melhor para isso, mas ainda está muito longe do que a gente precisa, né? é, Uma coisa que eu acho importante, assim, eu não sou de Capão da Canoa, né? Eu vim para Capão da Canoa em 2015 e uma coisa que me chama muito a atenção é toda essa mobilização que existe em torno das deficiências como um todo. A gente fala bastante do autismo em função da associação ali, né? Mas das deficiências como um todo existe uma mobilização muito grande. Eu sempre falo para as meninas ali da AMA, para ti também que faz parte, né? Tua esposa, enfim. Como esse trabalho é importante, como ter esse olhar para as famílias é importante. E não são todos os lugares que tem,
né? Sim. Eu venho de um lugar que não tem, que eu tô te falando que lá na escola eles queriam tirar, entre aspas, a criança porque era uma criança que não tinha educação, né? Mais ou menos É, isso. é. E E a porque gente. não tem esse olhar, né? Que aqui, embora a gente saiba que falta ainda muita coisa, são passos de formiguinha, não adianta, né? Mas ainda assim existe um olhar, assim como o teu trabalho, como tu diz, né? Se fosse um vídeo engraçado, se fosse um meme, se fosse uma coisa do tipo, nossa, né? Teria muitas visualizações, muitos comentários. Mas não é sobre isso, né? Na verdade, a informação, nesses passinhos de formiguinha, tu vai levando informação para as pessoas. E, inclusive, assim, não só a informação, nesse caso, assim, esse olhar humanizado, faz com que as pessoas consigam se colocar também no lugar do outro, né? E as famílias, por que que eu tenho esse olhar tão. Me chama muito as famílias sempre, né? Sempre eu trabalho com as famílias, porque a família é a base, a família é a estrutura, né? A gente não tem como, eu digo. Inclusive, assim, independente a psicologia sistêmica tem um olhar muito para a família, para a nossa história, né? E eu não consigo ver uma pessoa sem ter esse por trás que é da família, seja a família que for, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas é que tu não sabe como é que é a minha família. Todas as famílias têm problemas e têm questões, sem exceção, né? É, Mas essas famílias precisam ser cuidadas, elas precisam ser vistas. Como que tu vai dar suporte se tu não tem suporte, né? é bem assim, eu sempre falo nisso, né, Tati? Assim, ó, essa de ter o suporte, a gente, eu sempre falo. Como é que eu vou hoje estar ajudando alguém, que é o que eu faço, né? Eu sempre digo, eu tento ajudar o próximo. Não é por ser, eu sempre falo, não é por ser diretor de uma associação, não é nem isso. Antes de ser diretor, o Guilherme também tinha isso. Eu vivencio o meu filho há muito tempo, mas sempre olhando do outro lado. Então, como é que eu vou fazer se eu não estiver bem? Se eu não estiver bem, primeiro vai afetar a minha base, né? Familiar, se eu não estiver bem, e de nenhuma maneira eu vou conseguir ajudar o próximo. E aí onde pontua muitas vezes, entendeu? Eu sempre vejo assim, o ano passado eu quase disse, quase que desisti, vou parar com tudo, por algumas situações que aconteceu comigo, familiar, entendeu? Só que Uhum. também veio uma coisa, veio muitas pessoas, por isso que eu agradeço, sabe? Amigos, conhecidos, e que amigos a gente conta, mas graças a Deus acho que eu tô com uma mão, mais que uma mão cheia de amigos, que eu posso dizer assim, que eu posso contar mesmo, a gente sabe que é assim, mas me dando incentivo, que não para, ô meu, tu não para, por favor, são pessoas que nem vocês e que a gente precisa, que tá aí apoiando, tá correndo atrás, não para, então deu aquele combustível de novo, assim, final do ano a gente cansa, tá, não, mas deu aquele, não, vamos de novo. Então tem muita coisa que a gente acaba fazendo, por exemplo, eu faço rede social, tanto que já postei, vou mostrar de novo, ó, que nem isso aqui, ó, isso aqui é um folder, que tem isso falando sobre autismo, atrás o meu trabalho, que é o meu projeto, tem um QR Code ali, que tu vai direto no canal, para mostrar o que que é. Porque que nem a gente falou antes, a conscientização. Tem muita gente que tu falar em o que é autismo, não sabe o que é, com todas essas informações que tem. Se tu mostrar um laço colorido aqui para a pessoa, tem pessoas que não sabem o que é isso. E daí? Vamos ficar assim? E tu Sabendo, né? sabe um agravante nisso tudo, Guilherme, que eu também escuto bastante, é que agora tá na moda, né? Olha que coisa absurda, Sim. né? Agora tá na moda, porque antes não tinha. E tinha bastante, só não tinha Muito informação. não tinha informação e o cuidado e tudo mais que a gente sabe que é necessário para isso, né? E a gente que nem diz, né, Tati? E essa que é uma preocupação nossa, sabe? De pai atípico. Porque, independente das outras deficiências também, que também cresce. Só que o autismo, ele cresceu muito e, querendo ou não, a gente vai conviver com o autista. Não é eu, Guilherme, tenho meu filho autista. Não é. A sociedade vai conviver. Sim. Cada 33, um é autista. Então, tu imagina uma população. Tu vai ter autista no teu dia a dia, de repente um funcionário teu vai ser um autista, ou tu tá caminhando na rua, de repente cumprimenta alguém, ele é um autista, então tu vai conviver
E como é que a sociedade vai conviver se ela não entende o básico? Porque, claro, todo autista, cada um é diferente, da sua maneira. Eu digo assim, eu tenho meu filho autista severo, mas tu tem 13 anos, tu sabe tudo. Não sei. Eu não sei como é que aquele outro autista é. Eu não tenho como saber como é que eu vou chegar nele. Tem alguns laços, uns traços que mas não é assim. Só que a gente tem que ter um pouco do que eu sempre digo, empatia, tu tem que espichar a mão. Eu vou citar um exemplo bem simples que aconteceu uma vez comigo. Aconteceu num sábado e aconteceu depois num domingo, mas faz um tempo também. Eu com meu filho indo, que eu sempre assim, eu saía para caminhar, saí de casa aqui até o centro, era um pouquinho longe, mas eu ia a pé. Teve um momento que ele se desorganizou nessa ida. Até nem foi na ida, foi na volta depois. E eu tive que conter ele com força. Deu uma crise, né? Se desorganizou, eu tive que conter ele com força. Abracei e segurei ele com força. E do outro lado da rua, tinha um senhor no portão da casa dele e pegou e falou para ele, não faz assim, tu vai machucar o guri. Eu acho que a minha esposa estava junto e ele comentou com ele, o senhor nem deu muita bola. Continuou falando aquilo. E eu contendo ele, eu não ia virar para ele e falar, eu estou contendo o meu filho, depois que organizar eu falo. E aquilo naquele momento me marcou muito na época, assim, me doeu, sabe? Porque assim, eu tô acalmando o meu filho, eu não quero machucar ele, eu não vou machucar, mesmo sendo uma força mais forte que o normal. E nesse momento que eu vi que ele estava com meu filho começou a se acalmar, aí a minha esposa estava junto do lado, e daí ficou ali, eu olhei pro senhor, se o senhor quiser vir me ajudar, o meu filho é autista, ele está em crise. O senhor nem deu muita bola, virou as costas e entrou dentro de casa, porque acho que daí, certo, ou criou vergonha, não sei, e foi para dentro. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, chorei um pouco, tudo, depois não perto dele, porque para não mostrar também, né? E falei para ela, não saio mais, eu não vou mais. E ela me disse, não, amanhã nós vamos à praia de novo. Era no domingo, nós vamos à praia. E daí no domingo, tá, vamos. E no domingo aconteceu algo parecido. Aí ele tava comendo um chocolatezinho, uns M&M's, um chocolatinho que tem. Ele deixou cair perto lá do centro da praia, perto de um prédio lá. E daí ele se desorganizar. Eu não vou deixar juntar o chocolate que é no chão, sujeiro, não vai pegar. Ele já ficou chorando, crise, mas eu vou pegar um copo d'água lá, peguei uma garrafinha d'água, daí eu tava sentado no prédio, assim, no hall de entrada do prédio, assim, daí eu vi um barulho, tá descendo alguém daí, da garagem da rampa, saiu, já veio aquela lembrança do dia anterior. Meu Deus do céu, vou ter que ouvir de novo, já chateado. Desceu, era a zeladora, sabe, aconteceu alguma coisa? Ela, não, é que meu filho é autista, se desorganizou, ele tava comendo chocolate, falei, esse meio ligeiro, e daí caiu, daí eu agora tô esperando ele se acalmar. Aí ela disse, espera só um pouquinho, moça. Mas falei que a minha mulher ali ela subiu no apartamento dela, voltou com uma sacolinha, ela catou o que tinha de chocolate em casa e alcançou para nós ali, para ajudar. Então aquilo me marca as duas situações, sabe? Porque ao mesmo tempo que um dia, que é a parte mais pesada na realidade, tu ser apedrejado por aquele senhor, que ele não tem, eu não tenho culpa. É a falta de Não tem informação. informação. Tá. Aí no outro momento, totalmente ao contrário, me dando eu comigo dentro de mim, eu não posso ficar em casa. Eu tenho que viver. E acreditar que tem uma pessoa, um ser humano que tem a empatia, que entendeu aquele meu momento. Que eu sei, eu tenho 39 anos hoje. Eu não queria pensar assim, tá, tudo bem. Mas eu sei que eu vou estar com 60 anos também lutando por inclusão. A gente sabe que a nossa sociedade, a gente espera que ano e vire ano, a sociedade, as famílias entendam que como a gente tem que vir de casa e a informação chegar nas escolas, em todos os locais que sejam, para melhorar um pouco. Só como diz assim, eu como um pai, eu digo assim, mas eu tenho com tudo isso, sabe, Tati? Eu digo que eu sou privilegiado, sabe? Pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, sabe? Eu digo assim, todos os dois, sabe? Se eu fosse analisar um dia que se eu fosse pai mesmo, eu não imaginaria, sabe? Porque acho que Deus botou o Daniel autista na minha vida, o Gabriel, que é típico, mas eu posso dizer o Gabriel, por alguns anos, a gente lidou com a epilepsia, então não deixa de ser atípico. Então ele desmamou, graças a Deus, já faz anos que não dá mais nada, é controlado, mas, né, eu sempre digo, acho que a minha vida é para ser pai e ter esses desafios. E não só eu, né, com meus filhos, mas com as outras famílias também.
porque eu digo assim para mim, a satisfação de tu ver, passar dificuldade com a outra família. Porque posso citar um exemplo agora que aconteceu umas semanas atrás, semana de carnaval, e agora eu tive um retorno dessa mãe, que eu peço, retorna, caso dê alguma coisa, retorna. Eu, com as minhas informações, essa mãe estava com filho com problema, autista, surtando, tinha que consultar, não era aqui do município, e ela estava com dificuldade, tudo, e coisa, foi, conversa aqui, conversa lá, ela conseguiu que o filho dela teve que ser internado, ficaram 9 dias no hospital, depois voltou agora e me agradeceu, sabe? Sabe o que é? Tô ouvida para agradecer, obrigado por tudo que eu passei, mas nós já estamos em casa, tá bem, só para te não ficar preocupado. Porque por isso que eu digo, eu fico preocupado. Eu não conheço nem a pessoa pessoalmente. E saber que aquela pessoa tá bem. Então, por isso que eu digo assim, a minha mãe fala uma coisa, Tati, eu vou te falar de verdade assim, ó. A minha mãe fala para mim, eu não sei de onde é que tu tira tanta força. Psicologicamente, ela fala assim, eu não sei de onde é que tu tira tanta força. Porque tu tem as dificuldades com teu filho, tu tem teu dia a dia, tu tem os teus projetos que tu gosta de fazer, de tu tá te envolvendo, e tu tá sempre assim desse teu jeitão aí. Só que eu digo assim, enquanto eu sempre falo, mãe, assim, ó, é lá de cima, é ele que me dá força. O dia que for para mim não fazer mais nada, minha mãe ficou brava uma vez. Mãe, o dia que eu tiver que, se eu for deitar num travesseiro e no outro dia não estiver mais aqui, a minha mãe ficou brava. Não é coisa que você fala, não, mas não é, eu tô vivendo hoje. É hoje, amanhã eu não sei. Só que essa satisfação de ser um pai e conseguir fazer isso que eu faço hoje, eu agradeço a todos que estão aqui. Tu é uma pessoa que eu estou agradecendo hoje, porque tu faz parte disso. Tu faz parte de um projeto. É da tua vida? Não, tu faz parte desse projeto, que é uma passagem para todo mundo. E eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que tenho gratidão de conviver com pessoas e às vezes eu nem conheço. Por exemplo, a gente já conversou pessoalmente também, mas eu digo assim, mas mesmo se eu não conhecesse, sabe, a satisfação de a conversa de um WhatsApp, eu poder contar com a pessoa. Eu sei, se eu te ligar, mesmo se eu não te conhecesse, por tu conhecer a pessoa que é o Guilherme, que tu já viu na PAI, que tu já viu na Bauer, que tu conheceu pela AMA, quando tu vê aquela, tu vai conversar com ele, porque tu sabe, Guilherme, sou essa pessoa que tô aqui hoje falando contigo. E se eu tiver pessoalmente, vai ser a mesma pessoa. Eu não consigo E na hoje verdade, desligar. né, Guilherme, assim, pessoas como você, assim, enfim, tu vai deixando um legado, né? Tu vai deixando, que são essas sementinhas que nós estávamos falando. Por mais que seja um trabalho que vai devagar, né? Que é muito difícil, a gente sabe. Eu acompanho bastante as meninas ali e a gente sabe que é difícil, não é fácil. Lidar com as pessoas não é fácil, né? Nós, seres humanos, não somos fáceis. Mas, assim, tu acredita. E quando a gente acredita em alguma coisa, flui, né? Mesmo que não seja o resultado assim que nós gostaríamos, né? Porque nós somos seres desejantes, então nós queríamos assim que isso já fosse uma coisa mais organizada, mais disseminada, que a informação fosse mais, as pessoas tivessem mais informação e mais empatia, principalmente. E quando eu falo empatia, não é a empatia da moda, né, Guilherme? Aquela coisa assim de ser a empatia da internet. É Sim. empatia real, assim, de tu conseguir te colocar no lugar do outro, de tu conseguir parar, assim, a gente conseguir parar e pensar assim, nossa, mas como deve estar sendo difícil para aquela pessoa, será que tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Que, infelizmente, a gente não vê isso por aí o tempo todo, né? Mas eu acredito muito no ser humano, viu? Eu penso Ah, que nós estamos numa caminhada de evolução nesse eu, sentido, assim. eu tenho isso também, sabe, Tati? Assim, a gente vê assim, porque por que que Guilherme, a Tati, entre outros, por que que a gente é em milhões, tá? A gente sabe falar bilhões, milhões, trilhões, que seja. Se tem um, pode ter 10, 20, 100, Sim, 500, pode ter. sim. Por isso que é acreditar no E tem, ser humano. e E tem, tem. A gente e tem. sabe, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu sempre falo pela pandemia, sabe? A pandemia para mim despertou uma coisa. Eu já tinha isso.
Só que principalmente despertou o que eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que fazer, despertou. Porque isso que eu estou fazendo hoje aqui foi fruto de uma pandemia. Tinha em mente, assim, alguma coisa do gênero, sabe? Em falar principalmente o autismo. Só que eu não consigo, eu sempre disse, eu sempre falei para minha esposa, eu não consigo, eu não ia conseguir. Porque esse meu jeito de empatia, de estar próximo com as pessoas, com as famílias, com as suas deficiências, as síndromes, eu falo o APAE, por exemplo, que eu também convivo muito, eu gosto muito de lá, então, e a escola especial também, que não adianta, tu vai ver várias situações, eu não ia conseguir falar só daquilo ali. É meu, é entender aquilo ali. Então, é o que eu digo, o ser humano pode, sabe, gente? Assim, eu sempre tenho isso um pouco de falar, mas pode. Eu sempre digo, o ser humano, ele pode. Porque eu tenho uma coisa comigo, sabe? É gratificante ver o sorriso de uma família atípica, com sofrimento do dia a dia. Porque eu posso pontuar aqui hoje, agora aqui, dizer que eu já me vesti de palhaço, tenho um projeto guardadinho que eu posso, amanhã, um final de semana eu resolver fazer, vou lá, faço de novo. Me vestir de palhaço e entrar numa vila, uma vila com crianças especiais, gente. Se tu entrar dentro de uma casa, uma família com criança especial, aonde às vezes não é nem a falta da medicação, nem a falta do médico também, uma terapia, nem isso. É às vezes a falta do alimento. E aí tu tá lá com um sorriso no rosto, fazendo a alegria de uma criança com uma balinha na mão. E aí aquele gesto simples. Claro, eu não faço isso sozinho, né? Eu sempre digo, tenho meus amigos, pessoas que me abraçam junto. Então é vestir de palhaço, é se vestir de Papai Noel. Eu sempre digo que isso é simples, mas eu sei que eu não vou cobrar da outra pessoa. Às vezes é simples para Guilherme, mim. muitas vezes a gente, para fazer a alegria do outro, um sorriso já é suficiente, né? Verdade. Tu conseguir dar bom É, dia de uma forma mais alegre, tu enxergar as pessoas, né? Porque como assim eu percebo que as pessoas não se veem mais, não se olham mais, né? Eu tenho essa não. sensação, como eu digo, eu acredito muito na capacidade de transformação do ser humano, muito, 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 senão eu não teria escolhido essa profissão, né? Mas a gente percebe isso, a gente não pode romantizar também, né? Tá muito, muito difícil, assim, às vezes as pessoas não se olham, as pessoas não conhecem o vizinho de porta. Mas nós não estamos falando de uma cidade grande, né? Nós moramos numa cidade Sim, pequena, com certeza. onde teoricamente todo mundo meio que se conhece, nem que seja de vista, Mas eu né? vou te citar um exemplo do dia a dia. Do dia a dia. Onde eu moro aqui, é a minha infância. Eu moro aqui. Onde eu moro aqui, eu era pequenininho. Onde eu moro hoje, com meus 40 anos. Uhum. Eu conheço a maioria das pessoas aqui. Eu vou citar um exemplo de uma casa na minha esquina que está para vender. E eu não tinha visto que estava uma placa para vender. Poxa, mas eu moro a 2 quadras da casa, a 2 quadras, a segunda casa lá da minha. Pô, a casa está para vender. É que nem tu disse, de não se olhar. Claro, meus vizinhos eu conheço todo mundo ali, eu olho, cumprimento todo mundo que é meu jeito de cumprimentar. Mas é uma situação que diz, pô, a casa é do lado. Poxa, eu não reparei que a casa está para E às vender. vezes a gente não, É, não se percebe passa. porque o mundo tá tudo muito dinâmico, muito rápido, passando tudo muito rápido. Mas a gente precisa, né? Precisa ter esse olhar. Como eu te falei, assim, muitas vezes um sorriso, tu só conseguir olhar para a pessoa, tu conseguir dar o mínimo de atenção, né? Já faz diferença e faz muita diferença. E para as famílias, assim, as famílias no geral, como eu disse, eu defendo muito, tu sabe disso, de que, ok, existe ali um diagnóstico, né? Mas a gente tem que aproveitar esse diagnóstico para focar nas potencialidades, né? Porque o que eu defendo? Todos nós somos diferentes. Cada um dentro das suas questões, nós somos diferentes. E por que não dá para colocar todas essas diferenças e ter um olhar de empatia para tudo isso? Né? A minha dificuldade é diferente da tua, que é diferente do vizinho, que é diferente da tua esposa, que é diferente do meu esposo, que é diferente dos filhos, enfim. Mas todo mundo tem dificuldade. Por que muitas vezes a gente não olha para essa dificuldade numa deficiência só porque é uma deficiência, né? É,
É bem assim. É por isso que a gente diz, né, Tati, assim, cada vez passa mais rápido, né? A gente para analisar, virou o ano, né? Estamos em 2024, mas já estamos em março. Sim, É sempre sim. virou o ano. Já estamos em março. Então o dia a dia vai passando, vai correndo, quando vê, passou. É uma coisa que também eu tiro comigo em questão de família também. Às vezes tinha um bom tempo em questão do meu filho, o Daniel vira quase todo final de semana comigo, né? Fica com a mãe, mas vem os final de semana comigo. Eu deixava de ir na minha mãe no Maquiné, às vezes, que é morando em Maquiné, porque eu falo para minha mãe, assim, eu preciso estar com ele aqui porque eu saio, para socializar, eu vou para a rua, fazer aquela dinâmica com ele para ele estar na rua. Só que eu ainda falei com a minha esposa, volta e meia a gente vai lá no final de semana também, porque assim, eu não sei o dia, como eu falo, não sei o dia de amanhã. Aí por nada eu deixo de que meu pai e minha mãe estejam com o meu filho próximo, daqui a pouco acontece algo, a gente sabe que o dia, eu com 39 não posso estar mais que de repente, mas lá também. É um ciclo da vida da gente, né? A gente sempre, os mais velhos, a tendência é ir primeiro, a gente não quer, ninguém está preparado para isso. Então, é que nem eu falo para minha esposa, né? Não, a gente às vezes se organiza, a gente vai lá, passa num domingo, às vezes posa no final de semana lá, então para estar junto, porque é o dia a dia da gente, é corrido. O dia a dia nosso está corrido. Independente de ser pai e mãe atípico, o dia a dia do ser humano está corrido. Então é uma Sim, coisa que a gente para analisar, né? Por exemplo, hoje a gente sentou aqui para conversar, tá batendo 1 hora já para te ver como é corrido. passou Então rápido. a gente conversa muito em torno disso. Para não encerrar agora, eu vou te fazer uma pergunta que é do meu, minha, assim, sempre te fazer essa pergunta. E Uhum. depois eu vou te pedir a fala final aí, que tu agradeça a todo mundo aí pra gente aí sim encerrar. Eu não gosto de falar isso. Eu sempre falo em todas elas. Eu não gosto de falar que vou encerrar, porque tá muito bom. E a gente, com certeza, eu te falo como pessoa e como ser humano, como tu é também, que eu vou te fazer um convite mais próximo aí, a gente para frente aí, que a gente converse mais em torno do autismo e da tua profissão também, explicando para nós também o teu trabalho, porque é muito importante. Então eu vou te fazer a pergunta que eu sempre pergunto, né? O que tu espera da inclusão? Olha só o que eu espero da inclusão, né? Guilherme, eu espero assim, que isso seja disseminado de uma forma que a gente nem precise mais falar sobre isso, sabe? Que isso faça parte da vida das pessoas, num ponto de que a gente não precise nem parar muito para ficar falando, para ficar explicando, para ficar dizendo o quanto que isso é importante, que se torne algo corriqueiro, que faça parte. Até porque, como tu diz, nós falamos aqui bastante sobre o autismo, né? Até porque é uma coisa que as pessoas hoje têm pelo menos uma notícia, né, dessa questão do autismo. E como as pesquisas estão aí, né? Cada 33 pessoas. Então, isso não deve ser mais um assunto que a gente precise ficar lutando, ficar pedindo, por favor, presta atenção em mim, que eu quero te contar uma coisa. Isso precisa fazer parte da vida das pessoas, como Com algo certeza. normal. Uhum. Com certeza. É o que eu espero também, né? Porque eu digo assim, claro, aí o Guilherme ele não vai precisar estar hoje, daqui a alguns anos, estar falando sobre isso. Então, aí esse projeto aqui pode estar continuando, mas de outra maneira. Então a gente De sempre outra diz, né? maneira. Com Uhum, certeza. uhum. Tanto que a gente sempre fala, né, Tati, assim, eu tenho uma coisa comigo, eu botei isso comigo também. Era um desafio para mim, tá? É até uma surpresa hoje, mas eu só vou dar, não vou nem, não vou dar a próxima live, então, para ficar assim, para te dizer assim, eu tinha um desafio muito grande. Quando comecei, né, comecei o projeto sentado numa cadeirinha fazendo vou fazer uma live aqui para ver o que acontece sobre inclusão aqui, falar sobre autismo e pronto. Com 40 e poucos inscritos lá no canal do YouTube, lá, eu ainda brinquei aqui em casa, né, o meu espaço onde eu faço aqui. Vamos ver quanto tempo demora para ter uns 100 inscritos, né? Porque 42 para 100, YouTube, não sei como é que é a sua situação. Hoje eu Uhum. tenho o prazer de dizer, não é muito, mas eu posso dizer que eu tenho 535 inscritos. Então, para mim, é um valor. A gente vê assim, tem 1.000, 100.000. Quem sabe um dia, não vou, tá. Mas já ter 500 para quem tinha 42, tá bom. Vamos pensar assim, em 2 anos e meio, 3 de E a projeto, gente tá é, né, bom. Guilherme? Tem um momento que tem que começar, Sim, e daí né? para puxar mais um pouquinho, esse ano, com tudo aquilo que eu falei no ano passado, que fiquei chateado, queria parar com tudo,
Eu ainda falei com a minha esposa que esse ano eu vou tentar buscar algo maior, algo grande, sabe? Uma live assim com uma pessoa, um negócio grande. Então eu posso dizer para vocês que tem live com um convidado bem interessante, mas isso aí eu vou deixar para o próximo card que eu fizer. Então vocês vão entender que o canal, o projeto, ele cresce. Então eu vou ter uma live com uma pessoa, não que todos que estão aqui comigo e tu tá aqui hoje também não seja muito importante. Só que eu cheguei, vou citar entre aspas, né, um patamar que subiu. Acho que eu dei um degrau até meio alto até, mas vamos se equilibrar ali para não tombar, vamos. Tá Então tá ficando chique, Guilherme, então. Tô. Então, é uma coisa assim que eu fico feliz porque é por vocês, entendeu? É vocês que fazem acontecer isso aqui. Não é eu que tô chegando lá em cima, não. É que vocês fazem. É a escadinha, eu digo assim, cada um aqui não passando por cima de ninguém. É um dando a mão, que eu digo assim, tá todo mundo me abraçando, um dando a mão para mim aqui e a gente tá subindo. A gente tá subindo junto. Então é pra próxima agora, que é a próxima mesmo. É uma pessoa bem especial quando vocês souberem, daí vocês vão entender bem o porquê que eu tô dizendo isso. Tati, peço que tu dê os agradecimentos pro pessoal aí, e aí a gente encerra. E vocês vão ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Quem será que vai ser a próxima live? Eu já tô curiosa aqui, né? Querendo saber. Guilherme, muito obrigada pelo convite, tá? Sempre é muito bom poder falar sobre essas coisas. Ter um espaço de fala para isso é muito importante, né? Como a gente diz, precisa muita informação. Precisamos ainda de muita informação. Precisamos nos fortalecer dentro desse contexto, né? Cada vez mais, e isso vem acontecendo, e eu reforço, né? Ressalto que Capão da Canoa é um lugar muito especial para isso, onde esse movimento ele é um movimento muito grande, né? E como nós vivemos em sistemas, conforme a gente vai se movimentando, vai se conectando, as coisas vão se encaminhando para o melhor, né? Muito obrigada, sempre que tu precisar de alguma coisa, tu sabe que pode me chamar, né? Vai visitar as meninas lá da ecoterapia, tu vai ficar encantado com o trabalho delas. Vou sim, com Certo? certeza. Com certeza. E fico à disposição, se tu precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, tá bom? Com certeza. Tati, brigadão, tá? Um abraço e como eu sempre digo, vamos conversando que a gente vai precisar muito desse assunto aí. Sempre tá junto conosco, tá bom? Um Tá abraço, fica com Deus. certo, um abraço, tchau. E aí, pessoal, mais uma live aí com essa convidada, passando um pouco da sua história também, foi explicando para nós, né, em torno do autismo, a família em si com o psicólogo, né? Então, espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem. Logo, logo vai estar em todos os meus canais, das minhas redes sociais e essa live maravilhosa. Um abraço a todos, tá? Só para vocês, né? Vocês entenderam o que eu estava falando ali. Vem live grande para vocês aí. Um abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Bate-papo com é para vocês. Aquele abraço.